Eu queria falar sobre isso, cara. Eu achei essa oportunidade muito legal, porque, primeiro, o lance da homenagem, né? Segundo, você, tipo assim, a nossa conversa foi tão legal que eu fiquei muito feliz, assim, muito, assim, lisonjeado com a pergunta, com o bate-papo. Porque, às vezes, cara, o nosso meio tem uma parada assim. Você faz uma parada, mas eu não sei o que acontece com a gente, que a galera não valoriza. Eu não sei se você me entende. Por exemplo, você vê um movimento baiano da música secular, então o Caetano ele joga confete no Gil, que joga confete na Gal, que joga confete no Axé, que replica de novo para o João Gilberto, que era baiano, e aí aquilo ali, o movimento, a cena, ela cresce. No nosso meio, cara, tem uma dificuldade com essa coisa. Então, às vezes, por exemplo, quando você falou, pô, eu queria falar contigo sobre uma temática que eu vou compor, eu queria trocar uma ideia contigo para entender o que acontece e tal, aí a gente foi conversando. Aí eu queria que você falasse sobre isso, sobre se você tem o costume de compor sobre temas e como foi a ideia do lance de uma homenagem ao rock cristão brasileiro. Que bacana, né? Bom, a música, a velha guarda do rock, ela foi sugerida pelo Alex. Ela foi uma ideia dele. Ele falou assim, cara, que tal a gente fazer uma música assim que seja uma homenagem a esses camaradas que abriram porta bem a galera do rock e tal. Ele também tinha muita vontade de fazer algo com o Carlinhos Félix. Então, assim, ele falou, cara, eu falei, o que você está me pedindo é tudo que eu acredito. Maneiro. Porque eu fiquei, assim, apavorado com a possibilidade. Eu orei muito. Eu fui atrás, assim, foi uma das músicas que eu tive mais, assim, responsabilidade, sabe? Uhum. Não, eu preciso ser muito fiel, muito honesto, o máximo. Talvez eu tenha errado alguma coisa, mas se errei, não foi por querer, né? Para quem conhece ainda mais do rock aí. Mas eu sou assim, extremamente, eu tenho, talvez, eu não precisa ninguém concordar comigo, eu tenho uma música cristã em 2 marcos. Uhum. Para mim, um marco se chama Janires. Janires. Eu não conheci Janires, mas tudo que eu já ouvi falar, e as pancadas que esse cara, mais o Rebanhão, mais essa galera tomou em função da poesia, da brasilidade, da arte, do rock, enfim, do alternativo, de tudo isso para Deus, né, da igreja ir lá e jogar tomate. Então, assim, eu não passei por isso, esses caras passaram. Agora, eu conheci, falei isso para você, né? E a imagem eu vi 2 vezes, né? Eu cumprimentei ele assim uma vez, uma outra eu vi ele tocando, né? E convivi com o Carlinhos, com a galera do Rebanhão. E eu posso te dar um depoimento que é o seguinte: você é um dos caras que mais se parece com ele, cara. Poxa, isso aí é de chorar. Mais se parece com ele, assim. Primeiro que ele andava com uma coisa que eu acho que você deve se amarrar do tempo do teu artesanato lá, e aquelas bolsas quadradas, sabe? Que os caras usam com... É tipo um bornal, né? Eu não sei como é que vocês chamam isso. Eu conheço como bornal. São essas bolsas retangulares que os caras usam com o negócio aqui. Ele usava uma daquela. E ele usava um macacão meio sem camisa. Ele usava um macacão direto, jeans, jardineira, que eu acho que é tudo a ver contigo, assim, quando eu olho para você, eu acho que essa vibe, esse estereótipo meio hippie, mas o hippie não é o hippie pejorativo, não é o hippie sujo, não é o hippie drogado, é o hippie cabeça aberta, é o hippie
vamos dizer, revolucionário, é o Jesus Movement, é os caras americanos que trouxeram a adoração. E eu acho que você representa muito esse estereótipo, entendeu? É uma grande referência. E o segundo marco, para mim, o segundo nome, assim, eu penso que a igreja precisa rever isso, sabe? E abrir o coração para esse cara. É um cara chamado Thales Roberto. Eu tenho, assim, eu tenho um apreço, um carinho, um respeito muito grande. Porque nós vivemos um tempo na música cristã em que a arte era totalmente demonizada. Né? Um tempo onde os irmãos chegavam para você e falavam assim: você é levita ou você é artista? Ou seja, você é crente ou desviado, né? Então, o fato de você assumir a arte já era um pecado. Então, você fazer um clipe mais elaborado, qualquer coisa. Nós chegamos a extremos onde a música era vendida pelo nível de intimidade que aquele CD podia dizer que tinha. Então, era sentado no colo do noivo, mais que íntimos do pai. E eu ouvi isso tudo, isso me abençoou. Eu não estou criticando, mas eu estou falando assim, que essa aparência de santidade era vendida e não passava de arte. Mas a arte, nesse tempo, era condenada. Então, se você viesse com uma expressão artística mais forte, você era desconsiderado. Colocado, né? Então, assim, o Thales, quando chegou, ele chegou com uma unção, trazendo gente e mais gente lá de fora, salvando muita gente. Você via aquela unção nas canções, todo mundo chorou com aquilo, todo mundo foi... Mas só que quando você olhava para o show do Thales, era um show. Tinha luz, câmera, ação. Tinha um cara dizendo, vai, Raposão, arrebenta, sem perder alguma coisa em Deus. Arrastou. Foi um grito de liberdade da juventude cristã brasileira. Falou assim, eu quero isso, eu vou para o show desse cara, eu vou adorar o Senhor pulando, gritando. Aquilo foi lindo. A gente nunca viveu uma revolução tão grande quanto o Thales. Então, assim, quando o Thales ele, teve as infelicidades dele, na minha visão, a igreja teve pouco carinho, sabe? Com se abraçar, de cuidar. E a gente vai para a internet e termina de matar nossos próprios soldados. Então, assim, eu tô achando, não, eu oro por isso, eu tenho certeza que o Thales, ele voltou para um lugar no coração de Deus e que quem não entender isso, não se abrir para isso e ouvir agora o que o Senhor está trazendo a partir do Thales novamente, só vai perder. Eu acho que a igreja precisa perdoar e seguir, entendeu? Porque a palavra fala que quem não é contra nós é por nós, né? Então, quem é por nós, eu concordo contigo e vou te falar assim, Salomão, talvez eu seja o cara que tenha mais entrevistas com o Thales, assim, quantitativa, número de entrevistas e volume também, do tempo. Sim. No Galeria eu tive 3 e agora eu fiz mais 2 lives com ele, uma com dois momentos. Cara, é impressionante como é o lugar onde eu tomo mais pancada. Impressionante. É o artista que eu vi assim, mais impactante. Eu concordo com as tuas palavras e acho também o Thales um divisor de águas na nossa música. Mas é impressionante, e tem a ver com a minha fala anterior, como é que o nosso público, ele tem uma mania de julgar as pessoas e ele é cruel, cara. Como ele é cruel. Eu não sei por que disso, sinceramente. Não consigo entender. Eu não quero, assim, ter nenhum tipo de prepotência quanto a isso, mas se não for, eu acredito que o Trilo faz parte de uma nova também revolução no sentido de mostrar para a nossa juventude brasileira, para os nossos artistas cristãos, o seguinte, cara, assumam a originalidade, assumam a sua brasilidade, a sua cultura, e olha como que dá para adorar o Senhor com isso, né? Então, assim, eu penso que também
pode ser um frescor, algo novo que vai também trazer algo didático. Né, não foi intencional, mas eu creio nisso, que vai trazer essa referência, uma força para o jovem falar assim, libertar algumas pessoas que estão presas. Que eu conheço gente que está fazendo, por exemplo, o worship de coração. Eu conheci pessoas que a verdade delas, e no Brasil, é aquilo. Entende? Amém, cara, vai, Deus te abençoe. Mas eu sonho com um culto que não seja monopolizado por uma igreja que não desrespeite a cultura da sua própria igreja, porque nós estamos num país, não podemos ignorar isso. Então, assim, o alpiste chama isso de apartheid. Pois é. O alpiste ele é um pouco polêmico na fala, mas eu acho que o exagero tem a ver com despertamento, entendeu? Sim, mas ele diz que esse monopólio, a gente vive um apartheid do seguinte: o que é worship pode. Fora do worship, tudo é olhado com preconceito. Eu pego assim, eu tenho feito isso propositadamente. Eu tenho pego porque eu escuto. Eu tive um momento que eu fiquei fechado, sabe? Mas eu falei que não, isso não é legal. Porque o brasileiro não é fechado, ao contrário, o brasileiro... Ele é aberto. Ele é aberto. Então não é que a gente não possa fazer, calma aí. Então o que está errado? Na minha visão, é esse monopólio que desrespeita o restante. Então eu pego muita coisa do worship e eu coloco em ritmos brasileiros, justamente para provocar as pessoas a dizer assim, tá vendo? Dá para adorar também com um ritmo brasileiro. Então agora na minha segunda live, peguei a música da Rebeca Carvalho. Eu queria muito que ela tivesse conseguido participar comigo, porque eu sei que ela é muito brasileira também na sua forma de cantar. E a gente colocou um shot, né? Um bálsamo, bálsamo, legal. Então, assim, cara, a gente precisa restaurar essas coisas. Eu tenho muita vontade de que o Senhor me use para isso. Então, o Trilo, ele permite que eu mostre mais, né, e entregue mais isso para Deus na frente de todo mundo. Ô, Salomão, eu queria... Mas Nico, só para eu não esquecer. Ok. O Salomão do reggae, ou Salomão, ele assinou com a Universal também. O Trilo assinou com a Universal e o Salomão também assinou. Por que eu estou falando dessa assinatura? Porque o Salomão não está terminando a carreira dele em troca do Trilo. Entendi. Entende? Então, assim, obviamente eu tenho uma responsabilidade agora de não fazer com que a minha carreira fique brigando, né, com tudo isso que está lindo acontecendo, porque quem é que está lá no Trilo? O Salomão. Né? Não são duas coisas, é um momento diferente. Mas não vai demorar muito para a gente pegar com outro trabalho e para estar saindo aí também, servindo aos irmãos com todo o legado. Né? Só para deixar isso claro, eu não deixei de ser o Salomão do reggae. Eu queria fazer uma pergunta do seguinte. Na sua trajetória, outro dia eu estava falando isso com o Tom Carf. Estava conversando isso com o Tom Carf e percebi que ele passou um bom período assim, meio que com uma certa dificuldade para o negócio acontecer. Eu me lembro que também você passou um período assim. E parece que é uma galera que estava produzindo e tal, assim, mas eu não quero entrar no mérito dos problemas, eu só quero entrar no mérito do seguinte. Para o negócio aflorar, o que foi necessário? Você tem uma autocrítica daquilo que foi muito importante para ser um divisor de águas na sua carreira, para que a coisa explodisse, assim? Eu não digo da composição, porque a gente numa conversa,
você me marcou com uma fala que você falou assim, Lincoln, baseado em quê? Estava guardado comigo há um tempão, porque eu sabia que aquilo era um presente de Deus para minha vida. E eu estava aguardando o momento certo para soltar, lançar. Eu não falo desse momento, eu falo do momento seguinte. Você tinha baseado em quê? Mas teve um momento que você falou, tá na hora. Mas além do tá na hora, tem uma hora que explodiu. Você explica como, o que foi feito, o que você teve que fazer que foi importante. Você falou, isso aqui foi importante para que as coisas acontecessem. Não, eu não sabia. Não foi eu que fiz, não foi estratégia. Mas existem duas pessoas muito importantes também. Eu valorizo demais. Eu não estou mais nessa casa. Eu fui por inferência, né, que a Balai, ela fechou um contrato com a Sony. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Maurício Soares. Tem muita gente que gosta, outros que não gostam. Eu gosto mais, eu respeito muito, porque ele não precisava estar fazendo isso para o meio cristão. Esse cara, ele é responsável de informar muita gente acerca desse mainstream. Ninguém entendia nada. Então, assim, o período que eu estive na Sony, eu fiz não sei quantos cursos. Que o Maurício fazia questão que a gente estivesse lá para aprender a lidar. E o Maurício é aquele cara que fala assim, meu irmão, se você é artista, para que a tua rede social vai falar de pescaria, de comida? Meu irmão, pode até passar de uma maneira estratégica que você vai indicar a sua música, a tua arte. Você tem que ter um foco. Então é esse cara que vai botando você, chacoalhando. E eu cheguei lá, ripongo. Ele falou assim, irmão, você tem que sair desse lugar. Ó, trabalhar, irmão. Deus não vai trabalhar por você, parceiro. Vambora, mete a mão e tal. Então, o fato do Maurício ter me chacoalhado e aqui a Balai, o Alex, ele ter feito vídeos, porque o meu trabalho não tinha vídeos profissionais. Foi o que me fez estar no Galeria Clipe. Né? Então, assim, isso fez com que o meu trabalho ampliasse, saísse daquela coisa ali alternativa de um público carinhoso que eu continuo amando e servindo, mas que é um público, ele não é menor, né? Tem um valor gigante, mas ele não é um público macro. Eu precisava que a música atingisse a todo mundo, as famílias. E isso é quando você profissionaliza o seu trabalho. Você, né, o Roots, às vezes ele vê o profissionalismo como um inimigo. Eu tinha essa mentalidade, né, de falta de humildade, se eu profissionalizasse aquilo, tal. Mas eu fui aprender, eu tive que romper com essa idade da minha cabeça. Eu tive que falar assim, cara, peraí, eu tenho que ir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que seguir, eu tenho que ter responsabilidade com isso aqui, meu show tem que ser assim, minha música tem que estar nesse nível. Então, eu saí do Jamba, que é um dos caras mais incríveis que eu já conheci em relação à produção e pessoa. Então, quando eu fui produzir uma música que eu fui atrás do Xuxa Levi, que é o cara que estava produzindo o Emicida, o Rael, porque o Menina Tatuada tinha que falar com as pessoas que estão acostumadas a ouvir lá fora. Não? Então, eu fui atrás de um produtor que tinha a linguagem para quem já está escutando lá fora. Agora, o preço disso, hoje, eu sou amigo do Xuxa Levi. Mas o Xuxa Levi é um dos principais produtores do país, cara. Quanto você acha que custa? Então, assim, quando eu fui lá assim, que fazer um orçamento, eu não tinha, mas eu falei, cara, você só divide para mim que eu vou te pagar isso aí. Entendeu? Agora, com a mentalidade antiga, eu falei assim, o Senhor vai preparar. Tá entendendo? Tô entendendo. Eu acho que isso aí não é de Deus, não. E tal. Então, eu tô aqui, ó, tem um casal aqui de Cabo Frio, Rodrigo e Lia. Eles estão aqui. Eles ainda não estão famosos, não. Na região já estão. Mas, assim, é um casal, se olhar para esses caras, são artistas, não. É um casal de pastores, assim, pessoal de família, de casa. E começaram a gravar, entraram num projeto chamado Pontapé, tiveram a oportunidade. Do projeto de 10 pessoas,
eles são as únicas pessoas que eu falo assim, olha, preciso ir atrás disso, mas eu não tenho, mas Salomão, a gente deu um jeito. Então eles foram para um pub aqui, venderam o ingresso para conseguir gravar uma música. Então, assim, sair desse lugar do coitadismo. Coitadismo, vitimismo, né? Entendeu? Pô, não tem que sair, cara. Não é, tudo é espiritual, até a tua postura. Perfeito. Também é. Vamos embora para frente. Entendeu? Tem falado aí que foguete não dá ré. Né? Aprendi isso esses dias. Então, foguete não dá ré. Então, assim, cara, eu tô amando pessoas assim, né? Proativas, que têm me ensinado isso, que, irmão, não, vamos fazer sim, vamos acreditar sim, vai dar certo. E se der errado, a gente levanta. Então, isso foi mexido em mim através de pessoas assim, como o Maurício, como o Alex, é um cara que tem uma ideia a cada 1 minuto. Uhum. Quantas ideias do Alex deram errado? Várias. Verdade. Entendeu? Então, assim, isso mudou a minha vida. Com certeza isso mudou a minha vida. Hoje eu sou um pouco empreendedor também, eu sou mais só sonhador. Entendeu? Uhum. É isso, minha irmã aqui, ó, Paula Barros, minha irmã de sangue, tá me enchendo o saco com esse negócio. Vambora, tal, é outra. Vambora, Salomão, vambora. Cara, eu acho que a gente está caminhando para o final e eu vou deixar você com as palavras finais, cara. Obrigado aí pelo teu carinho de sempre. E conta comigo no que você precisar, você sabe que você tem um irmão aqui, né, Bruno? E, cara, te agradecer aqui. Eu quero deixar essa live aqui no meu Insta, você se puder. Salva aí que depois eu vou salvar ela e vou jogar para minhas redes também. Então, assim, eu quero te agradecer, cara, por ser esse cara tão generoso, tá? E você ser essa enciclopédia, você é um cara que conhece a história da música cristã brasileira. Eu fiz uma música aí, né, e que conta, né, os nomes, né, de janeiro a janeires, né? De janeiro. Vai falando o nome de todo mundo, mas eu jamais conseguiria fazer se não tivesse um link a gente acessar e falar, Lincoln, como é que é e tal. Então, assim, cara, essa música é sua também. Eu já fiz, você pode ter certeza que todas as vezes que tiver lá essa música em algum lugar, o seu nome vai estar lá também. A gente já fez questão de fazer isso, porque você é um cara que precisa, você não precisa, eu sei disso, mas a igreja precisa dar honra a quem tem honra. Amém. Você, para mim, é esse cara, sabe? E eu agradeço pelo seu convite, né? Por você não desistir de mim aí nunca. Esse cara amigo, quando a gente se encontra também, é sempre muito bom. E agradecer a todo mundo que está aqui. Eu quero dizer que eu estou muito feliz com tudo que eu estou vivendo, sobretudo, né, minha esposa está quase tendo nossa filhinha, a gente já está com 9 meses já praticamente. Que benção! E a qualquer momento a gente vai conhecer a Zahara, a gente vai mostrar para todo mundo que é isso que o pai Babão faz. Maneiro. Né? E é isso, cara. Deus abençoe sua família, cara. Eu sou muito feliz também de te ver passeando com seu filho e sua esposa. O Senhor te deu uma esposa linda. Você sabe que é um milagre na sua vida, você sabe. Eu sei. Então, assim, eu me alegro com essas coisas, cara. Muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado pelo teu carinho, Salomão, e que Deus te abençoe muito também. Você também é sempre uma referência para mim, no sentido de eu citar e ter você no meu coração. Tamo junto, cara. Vamos nessa. Valeu, eu gostei da coisa. Se você puder botar o título, bota assim, Foguete não dá ré. Demorou. Já é. Vou fazer isso então. Valeu, rapaziada. Valeu, Deus abençoe.